Continuação do livro Dois Irmãos, de Milton Ratum. E como fez, aqueles 5 ou 6 anos, o tempo entre a fuga de Omar e a visita de Jacob a Manaus. Só depois soubemos que Jacob havia prosperado, aspirando, talvez, a um lugar no vértice. Ele mudara de endereço e o novo bairro paulistano aonde morava dizia muito. O bairro e o apartamento, porque agora as fotografias enviadas por Jacob revelavam interiores tão importantes que os corpos diminuíam, tendiam a desaparecer. Hania reclamava disso. Querem mostrar a decoração e se esquecem de mostrar rostos, dizia. Realmente, os rostos do casal Jacob se afastaram da lente do fotógrafo. A mulher dele, que só existia na minha imaginação, agora aparecia nas imagens como um corpo alto e delgado, mais fino que lâmina. Omar dissera que a mulher arrastava Jacob para o Clube Granfino, onde ele conhecia clientes e fechava negócios. Ela não pode ter filhos, contou Omar cruamente. Mas as crias daqueles dois serão outras, vocês vão ver. Mesmo assim, Hania emoldurava as fotografias e a mãe as mostrava às amigas. Zana orgulhava-se do filho doutor, mas na conversa com as vizinhas venerava Omar. Punha os gêmeos numa gangorra e fazia loas ao caçula, elogiando-o até a cegueira. Mas Ana não era cega, via muito, por todos os ângulos, de perto e de longe, de frente e de viés, por cima ou por baixo, e sua visão continha uma sabedoria. Só que Zana era possuída por um ciúme excessivo. Fingiu não se desesperar com o casamento do filho. Soube se controlar, mas não sossegou até descobrir quem era a nora. Aos poucos, a curiosidade cresceu com o ciúme. A nora mandava de São Paulo caixas de presente para Halim. Garrafas de areque, latas de tabaco para narguilé, sacos de pistache, figos secos, amêndoas e tâmaras. Halim guloso se refestelava. Que mulher, que nora maravilhosa! Zana virava o rosto, tinha vontade de jogar tudo no lixo, mas acabava comendo as guloseimas às escondidas. Sozinha na cozinha, ela enchia a boca de tâmaras. Todo mundo sabia disso. Pela boca morriam todos. O caçula, insolente, exigia tudo de bom e do melhor. Catavam as espinhas do peixe para ele comer sem chateação. O pudim de tapioca com coco ralado tinha de ser bem assado. Comida mal assada, ele mastigava e ia cuspir no galinheiro. Eu saboreava o pudim que o caçula só ciscava. Minha mãe também escondia um punhado de tâmaras e amêndoas atrás dos bichos de madeira. Eu comia antes de dormir, ela não tocava em nada, deixava tudo para mim. Queria me ver saudável, fortudo como um cavalo. Halim nunca quis ter mais que o necessário para comer, e comer bem. Não se azucrinava com as goteiras nem com os morcegos que, aninhados no forro, sob as telhas quebradas, faziam voos rastejantes nas muitas noites sem luz. Noites que, blackout no norte, enquanto a nova capital do país estava sendo inaugurada. A euforia, que vinha de um Brasil tão distante, chegava a Manaus como um sopro amornado. E o futuro e a ideia de um futuro promissor dissolvia-se no mormaço amazônico. Estávamos longe da era industrial e mais longe ainda do nosso passado grandioso. Zana, que na juventude aproveitara os resquícios desse passado, agora se irritava com a geladeira a querosene, com o fogareiro, com o jipe mais velho de Manaus, que circulava aos sacolejos e fumegava. Nessa época, Hania quis modernizar a loja, decorá-la, várias as mercadorias. Halim fez um gesto de fadiga, talvez indiferença. Não tinham dinheiro para reformar a casa nem a loja, muito menos os 2 quartos dos fundos, onde eu e minha mãe dormíamos. E quando menos esperávamos, o pequeno Deus agiu sobre nossa vida. Jacob agiu e foi generoso. Anos depois, no momento mais trágico da vida dele, eu retribuiria, talvez sem querer,
essa generosidade que de algum modo mudou minha vida. Ele não era desatento para o mundo, ao contrário, observava tudo, e isso eu fui percebendo aos poucos. Na breve visita que fez a Manaus, deve ter notado e anotado todas as carências da casa, dos parentes e empregados. O homem que estribuchou por $820 e uns poucos pertences transformou a nossa casa. Halim não teve tempo de recusar a ajuda providencial. Uma boa amostra da indústria e do processo de São Paulo estacionou diante da casa. Os vizinhos se aproximaram para ver o caminhão cheio de caixas de madeira lacradas. A palavra frágil, pintada de vermelho num dos lados, saltava aos olhos. Vimos como dádiva divina os utensílios domésticos novinhos em folha, esmaltados e enfileirados na sala. Se a inauguração de Brasília havia causado euforia nacional, a chegada daqueles objetos foi o grande evento na nossa casa. O maior problema era o corte quase diário de energia, de modo que Zana decidiu manter ligada a geladeira a querosene. Domingas, no fim da tarde, antes do blackout, tirava tudo na geladeira nova e transferia para a velha. Tudo que era novo, mesmo de uso limitado, impressionava. Jacob surpreendeu ainda mais, mandou dinheiro para restaurar a casa e pintar a loja. Então, uma aparência moderna lustrou o nosso teto. Nosso, porque o meu quarto e o da minha mãe também foram reformados. Troquei as ripas do forro, tapei com argamassa os buracos das paredes e pintei de branco. Construí um telheiro levemente inclinado para proteger as janelas da chuva. Desde então pude dormir e estudar sem goteiras, sem o mofo e o bolor que nas noites mais úmidas do ano dificultavam minha respiração. Eu abria as duas janelas, uma que dá para o quintal, e deixava o sol aquecer as paredes e o chão. Quando chovia sem força de temporal, Domingas entrava no meu quarto e eu a ajudava a tirar a casca de um pedaço de tronco de muiapuranga, que depois ela esculpiria com habilidade e paciência. Ela, que tinha medo de trocar uma lâmpada, podia transformar um pau tosco num pequenino papaçaí de peito encarnado. Graças a Jacob, os nossos cômodos tornaram-se habitáveis em qualquer época do ano. Os meses de chuva não nos ameaçavam como antes, e nós nos sentíamos mais à vontade para conversar ali. Rania dirigiu a reforma da loja. Eu a ajudei a emboçar e rebocar a fachada, e ela mesma pegou nas brochas e pintou todas as paredes de verde. Minha ajuda não foi inútil, mas quem trabalhasse ao lado de Rania tinha a sensação de que estava atrapalhando. Ela queria fazer tudo sozinha, e tudo era pouco para o empenho e disposição dela. Era forçuda como uma anta e paciente como o pai, que o observava perplexo, rodeado pelos amigos de gamão e dos tragos. Depois da reforma, Rania tomou mais gosto pela loja. Mandava e desmandava, cuidava do caixa, do estoque e das dívidas do caloteiro. Acabou de vez com a venda a fiado, uma filantropia que não combina com o comércio. Publicou anúncios nos jornais e nas estações de rádio, mandou imprimir folhetos de propaganda, fez uma promoção de mercadorias e tornou o encalhe, as coisas velhas de um tempo. Ela acreditava na moda e o reverenciou a moda como momento. Desconfiei da sanha empreendedora de Rania e percebi que o meu impulso era movido pelas minhas mãos e as palavras de Jacob. Em menos de 6 meses, a loja deu uma guinada, antecipando a euforia econômica para não tardar. Omar desprezou a reforma da casa e da loja. Proibiu que pintassem seu quarto. Privou-se de qualquer sinal conforto material que tivesse do irmão. Comia fora de casa. A mãe enlouquecia quando não o encontrava de manhã no quarto dele. Ele continuou fiel às suas aventuras, fiel aos clubes noturnos, onde era conhecido e festejado. Sem ele, o leque luminoso do Acapulco Night Club brilhava menos. Nos dias de fevereiro, seu quarto cheirava a álcool e lança-perfume.
Fantasiava-se com extravagância, pregava nas paredes do quarto fotografias coloridas em que aparecia enroscado em colombianas e odaliscas seminuas. A mãe se divertia ao mirar as imagens. Era preferível contemplá-lo numa foto, cercado de mulheres quase nuas, e vê-lo em carne e osso com uma única mulher vestida. O êxtase do lança-perfume induzia Omar a surrupiar uma parte do dinheiro do mercado e da feira. Várias vezes fez isso. Depois, vi Domingas tirar uma ou duas cédulas amarelas, imaginando que a patroa contribuíra com um roubo ao filho. Não contribuiu a ninguém. Zana se deixava ludibriar. Às vezes, quando o filho se penteava diante do espelho da sala, a mãe se aproximava dele, cheirava-lhe o pescoço, e enquanto ele se arrepiava, vaidoso e possuído pelo amor materno, ela arrumava-lhe a gola da camisa. Depois, a mão de Zana descia, apertava o cinturão e, nesse momento, dava um jeito de enfiar um maço de cédula no bolso da calça. O caçula preferia ignorar uma parte daquele dinheiro vinha de São Paulo. Dinheiro e mercadorias. Jacob conhecia alguns fabricantes na capital e no interior de São Paulo. Gente que frequentava os mesmos clubes que ele e para que ele construir as casas e edifícios. Rania recebia as amostras, escolhia os tecidos, as camisas, carteiras e bolsas. Quando Halim se deu conta, já não vendia quase nada do que sempre vendera. Redes, malhadeiras, caixa de fósforo, terçados, tabaco de corda, iscas para corricar, lanternas e lamparinas. Assim, ele se distanciava das pessoas do interior, que antes vinham à sua porta, entravam na loja, compravam, trocavam ou simplesmente proceavam, o que para Halim dava quase no mesmo. Agora a fachada da loja exibia vitrines, e pouca coisa restava que lembrasse o antigo armarinho situado a menos de 200 metros da Praia do Negro. Restou, sim, o cheiro, que resistiu ao reboco, à pintura e aos novos tempos. A sobreloja, espaço exíguo onde Halim às vezes rezava ou se refugiava com a mulher. Não havia sido reformada. Ali ele empilhou seus badulaques e ali se intocava, agora sem Zana, sozinho. De vez em quando, eu ouvia na janela, picando tabaco e enrolando um cigarro, o olhar na rua dos barés, seus quiosques, camelôs, mendigos e bêbados em meio aos urubus, atentos para borburinho da rua, que era uma extensão do mercado e do atracadouro do pequeno porto. Penso que não me via, olhava na minha direção e não me enxergava, ou me confundia com um passante qualquer, um dos muitos que rondavam a zona portuária desde sempre, caminhando o esmo pelas calçadas e pela beira do rio, parando numa taberna para tomar um trago ou comer um jaraqui frito. À vista do mercado municipal e seus arredores, isso o velho Halim apreciava. As frutas e peixes, os paus, os troncos podres, pedaços de uma natureza morta que teima em renascer no meio do cheiro. Esse cheiro, disse Halim no esconderijo da sobreloja. E essa gente toda, os pescadores, os carroceiros, os carregadores que conheci quando era muito jovem, antes de frequentar o restaurante de Galibi. Passavam em frente ao mercado municipal, já velhos, recurvados, ainda carregando nas costas sacos de farinha e um monte de pencas de pacovã. Acenavam para Halim, mas não davam mais uma paradinha na loja para tomar o guaraná. Não paravam, continuavam a subir até o topo da praça, onde descarregavam o fardo. Depois voltavam para a beira das escadarias do pequeno porto. Entravam nas embarcações e recomeçavam. Desde quando faziam isso? Há mais de meio século, continuou. Eu era moleque e eles uns curumins que já carregavam tudo. Iam dos barcos para o alto da praça,
o dia todo assim. Eu vendia tudo de porta em porta, entrei em centenas de casas de Manaus e quando não vendia nada, me ofereciam guaraná, batata frita, tapioquinha com café. E 20 e poucos por aí, conheci o restaurante do Galib e Visana. Depois, a morte do Galib, o nascimento dos gêmeos. Não mencionou Domingas. Adiei a pergunta sobre o meu nascimento. Meu pai sempre adiaria, talvez por medo. Eu me enredava em conjecturas. Matutava. Desconfiava de Omar. Dizia a mim mesmo: Jacob é meu pai. Mas também pode ser o caçula. Ele me provoca. Se entrega com o olhar, com o escárnio dele. Halim nunca quis falar disso, nem insinuou nada. Deveria temer, não sei porquê. Ainda bem que não chegou a presenciar o pior, o mais infame, o fundo do abismo que Halim tanto temia. Só aconteceu alguns anos depois da história da Palmulato. Palmulato. Bela rubiácea. E que apelido para uma mulher! O apelido foi o de menos. Depois de Dália, Zana pensou que o caçula ia desistir de amar alguém. Não desistiu. Não era tão fraco assim. Além disso, as mulheres da casa não saciavam a sede do caçula, e o aventureiro, quando menos espera, cai na malhadeira e se enrosca. Dessa vez, Halim parecia baqueado, não bebeu, não queria falar. Contava esse e aquele caso dos gêmeos de sua vida, de Zana, e eu juntava os cacos dispersos, tentando recompor a tela do passado. Certas coisas a gente não deve contar a ninguém, disse ele, mirando nos meus olhos. Relutou, insistiu no silêncio. Mas para quem ia desabafar? Eu era o seu confidente. Bem ou mal, era um membro da família, o neto de Halim. Omar se escondeu com a Palmulato. Não a trouxe para casa e por um bom tempo deixou de visitar os clubes noturnos. Voltava sereno, sem a expressão esturdida e os tropeções da bebedeira. Passou a dormir no quarto dele. Ele, que se excedera na algazarra, agora exagerava na discrição. Tanto silêncio parecia em excesso. Omar amanhecia no quarto e amanhecia em paz, sem ressaca, sem aquele olhar esgazeado das noites insônias e insanas. Esse homem, metamorfoseado em anjo, assombrou sua mãe, e o anjo, em lugar de apaziguá-la, transformou-a. Zana achava esquisito ver o filho à mesa nas refeições, ver o homem que nunca tinha trabalhado acordar cedo, barbear-se, vestir na melhor roupa e dirigir-se a um banco estrangeiro. Era o emprego, entanto, e para isso deveriam ser servidos suas andanças pela Flórida e Louisiana. Não tinha pinta de americano, muito menos de inglês, mas andava engravatado e quem o visse de longe, alto, ereto, cabelo engomado e repartido ao meio, poderia tê-lo confundido com Jacob. Quer dizer, na aparência, podia ser o outro, sendo ele próprio. A espontaneidade e o desleixo haviam sumido de seu corpo. E aquele ímpeto de quem se arrisca, de aventureiro que torce pelo lance mais difícil e excitante, isso também já não vibrava dentro dele. Tinha sido domado, dominado? O fogaréu que incentivava as noites manauaras virou chama de vela, olhinho de luz, quieto no escuro. Agora o mar era obediente às normas e regras do trabalho rotineiro, um homem de relógio dourado no pulso que entrava e saía com passos firmes. Rania só faltava devorar esse novo irmão. Agora ela convivia mais com ele, conversavam durante o café da manhã. Quando ela e a mãe cercavam e davam palpites sobre a roupa, o perfume, a cor da gravata e do sapato. Na manhã que Zahria o viu alinhando e transformando num cavalheiro, a mãe e a irmã não desgrudaram dele, nem tiraram os olhos do decote da filha mais velha de Talib. Dessa vez Omar vai ser fisgado por um monte de noivas, disse Zahria, beijando-lhe o rosto. Ele não precisa disso, disse Rania. E para que serve uma noiva, querida?
Não é tão feliz assim, acrescentou Zana. Minha filha é quem precisa de um noivo. Tu também, Zahia. Quantos aninhos mais vai fazer? Meu Deus, quando eu me lembro que vocês duas já foram crianças. É verdade, preciso mesmo de um noivo, concordou Zahia. Quem sabe se ele não dorme nessa casa? Halim é muito velho para ti, querida, riu Zana, apertando as bochechas de Omar. E o filho da Domingas é muito novinho e só quer saber de estudar. Os olhos escuros de Zahia me encontraram na porta da cozinha. Só quer saber de estudar, mas é abelhudo como ninguém. Ela riu, me encarando com um olhar aceso, de dançarina em noite de aniversário na casa de Zana e nos bailes de Sultana Benamu. Zahia sabia que ali em casa não havia noivo para ela nem para sua irmã, mas não sabia o que estava acontecendo com Omar, trajado de linho branco com um ar de felicidade, falando menos e sorrindo muito mais, a ponto de surpreender os reinosos e todas as visitas da casa. Que rapagão teu filho, hein, Zana? Suspirava Estelita. Nem parece aquele desleixado. Se não for feitiço de mulher, corta o meu pescoço. Zana, nervosa, dava uma risada. Então corta logo, Estelita. O Omar não é leso que nem o Jacob. Já não o víamos de perna para o ar na rede vermelha, as unhas sujas e compridas esperando pela tesourinha de Domingas. Nem ouvimos a voz meio pastosa exigindo que lhes cozinhassem tal peixe com tal recheio. Por um tempo, minha mãe ficou livre de suas estocas grosseiras e exigências absurdas. Ele parou de rosnar quando despertava faminto à meia-noite, e eu me livrei dos recados que mandava para as mulheres de vários bairros distantes. Voltava sóbrio das noitadas e, quando não ia direto para o quarto, sentava no quintal. Respirava o ar úmido, meditava. Ria sozinho. Nas noites enluaradas, quando eu queimava as pestanas para terminar uma lição, via a cabeça erguida de Omar, o rosto iluminado por um sorriso. Não nos falávamos. Ele se perdia no enlevo e eu me concentrava nas minhas lições e equações. Vez ou outra via Zana espiá-lo da sala, ressabiada. Ele a ignorava. Zana vivia desconfiada, disse Halim. Ele hesitava e eu não sabia se queria calar ou contar tudo. Desistira de apaziguar os filhos, mas não de influir no destino de Omar, homem feito, mas cheio de arestas esquisitas. O imprevisível levou para casa um inglês empetecado, um tal de Wickham, ou Weckham, que se dizia um gerente de um banco estrangeiro. Comia que nem uma mocinha, sentava com pose de debutante e tinha medo de provar o molho, o peixe e até o table. Um sujeito que tem medo de provar comida, pode? Wickham beliscou os quitudes de Domingas, recusou a sobremesa e deve ter levantado da mesa faminto. Quando saiu, Omar o acompanhou, então nós vimos à porta da casa o Oldsmobile conversível prateado, os dois bancos forrados de azulão. Era um carro, entanto. E, para nossa surpresa, era o carro de Omar. Os dois entraram no conversível e, da janela dos vizinhos, observaram a cena, atônitos, surpresos com tanto luxo, com tanta compostura, como tudo aquilo impressionava. A roupa impecável, os sapatos de cromo, o carro importado, tudo parecia o avesso dele. Nada parecia ser ele. Até o último momento, ninguém soube o que estava acontecendo. Ninguém, nem mesmo Halim. Zana, sim, foi a primeira a perceber e duelou com garrafa na batalha final. Por Deus, os estilhaços, como ela tinha concluído. Como? Halim mordeu os lábios. Ela não precisou ir atrás do Omar, foi atrás do carro, aquela sucata de aço. O Omar poderia estar vivendo com aquela mulher até hoje. Por mim, viveria com qualquer mulher, bonita ou feia, puta ou não. Com qualquer uma, ou muitas ao mesmo tempo, desde que ele me deixasse em paz com a minha. O filho de Halim, forte, viril com todas, mas com a mãe se desmanchava em chamegos ou temia como um taquara verde. Vá entender o poder de uma mãe, daquela Zana.
Porque só ela não engoliu a história do Banco Britânico. O caçula ludibriou todo mundo. Quem não acreditou naquela aparência poderosa, nos horários britânicos e no próprio britânico? A voz dele, os gestos ensaiados até a exaustão, as frases curtas, temor de contemplá-las, os muitos sinais de bem-nascido. Wickham, o grandalhão de braços longuíssimos, rosto arredondado, cheio de pintas vermelhas, era, como Zana veio a descobrir, um impostor, um senhor contrabandista. Os gestos, a voz, o jeito de comer, tudo era dele, menos a profissão. Omar trabalhava com Wickham. Era o seu braço direito. Os dois tinham uma sócia, e aí entram um conversível e a mulher. A mãe cascavilhou, imaginou, intuiu. Deu uma de arquiteta às avessas, desfez os recantos construídos, e a construção inacabada prometia ser monumental. Primeiro a parte mais fácil. Descobriu que o emprego no Banco Britânico era pura falsa. Depois, gateando na capitania dos portos e nos armazéns de Manaus Harbor, molhou a mão de empregados e estivadores. Com paciência, armou a malhadeira e fisgou as piabas e as paraíbas. Armou também a rede, a teia de contrabando em que envolvera Omar. O pai só tomou conhecimento da história perto do desfecho. Daí seu semblante sisudo nas últimas semanas, antes da nossa conversa no depósito da loja. Quando o destino de um filho está em jogo, nenhum detetive do mundo consegue mais pistas que uma mãe, ele disse. Ela fez tudo caladinha, quieta que nem uma sombra. Zana ia ao porto todas as manhãs. Sem ser vista, viu várias vezes o filho, não no porto, mas no armazém, onde a muamba era empilhada e depois desviada para destino no incerto. Descobriu o destino e a origem. A muamba era transportada nos navios de Boatline. Omar conferia tudo no armazém, número 9, e saía sozinho no conversível, enquanto as piabas da rede levavam a mercadoria para uma chácara. Chocolate suíço, roupas e caramelos ingleses, máquinas fotográficas japonesas, canetas, tênis americanos. Tudo que naquela época não se via em nenhuma cidade brasileira. A forma, a cor, a etiqueta, a embalagem e o cheiro estrangeiro. Wickham percebeu isso. Intuiu a sede da novidade, de consumo e poder do feitiço de cada coisa tem. De que forma participava do negócio? Estava ganhando dinheiro? Halim não sabia. Mas o que Zana soube é que seu peludinho fora traído por uma mulher. Nunca andava com ela à luz do dia. Disfarçavam os dois no fundo de um caracol noturno, amorosos. Os dois e mais ninguém. Como eu sempre quis, Halim enfim sorriu e cumprimentou um peixeiro. Dessa vez ele puxou ao pai, mas Zana estragou tudo. Ela descobriu um tipo de nome esquisito, Zanuri, que uma noite apareceu em casa. Era um rapaz esquisito, dissimulado, quase apresentado, quase sorridente. Um tipo cheio de metades e quases, com o nariz enjambrado no rosto meio chupado. Uma figura que carecia de olhar, que é como carecer da alma. Um chapéu panamá enlaçado por uma fita amarela, inclinando na cabeça, dava a ele um jeito quase cômico. Quase, porque era um ser incompleto da cabeça aos pés. Nem carnadura de homem esse Zanuri tinha, resmungou Halim. Um tipo covarde, incapaz de acariciar um animal. Halim antipatizou com ele assim, logo de cara, desde que viu-o segredando com Zana, uma única vez no quiosque do ferro do Mercado Lisboa. A aversão cresceu, tornou-se insuportável, quando Zanuri entrou na casa sem bater na porta em plena noite. Ousadia típica de antigo vizinho, nunca de um Zanuri qualquer. Halim estava na rede com Zana,
ambos esquecidos no mundo, remando entre os mimos lentos da velhice que acenava. Aproveitavam o silêncio e o sereno da noite fresca. Rania já tinha se confinado no quarto. Domingas, vencia pela fadiga, estava entediada na rede do aposento dela. E eu, amoitado, via o tipo, o quase sorriso na cabeça do vulto. Ouvi murmúrios. A voz de Zana prevalecia. Ela falava em voz baixa e gesticulava como se repreendesse alguém. A sombra das mãos delas desenhavam formas estranhas na parede do alpendre, e quando um barulhinho de trote veio da escada, ela calou. A sombra das mãos sumiu e a figura de Umar apareceu no centro da sala. Ele se penteou diante do espelho, arqueou as sobrancelhas e sorriu para sua imagem. Estava elegante. O terno de linho irlandês recendia a cheiro do Pará. Um ardor mais forte exalava do corpo dele. Esses cheiros misturados de essência daqui e de lá encheram a casa. Ao meu esconderijo só chegaram os restos dessa mistura, um cheiro que morreu dos tajás da minha moita. Halim viu o filho sair de casa e logo depois o deplorável Zanuri. Nada me perturbava quando eu estava com a Zana na rede, Halim me disse. Mas encasquetei e desconfiei da missão daquele Zanuri. Quis saber quem era aquele intruso, um delator. Zanuri, funcionário do Tribunal de Justiça, cobrava caro por outros serviços. Olheiro de apaixonados. O alcaguete acumulara um punhado de cobre, delatando casais que esbanjam risos e arrepios. Mas casais clandestinos, enclausurados, vigiados por um réptil invisível. Zanuri era assim, camuflado, cobra-papagaio enroscada em folhagem escura. De longe, Zanuri seguiu conversível. O Oldsmobile afastou-se do centro, atravessou as pontes metálicas sobre os igarapés e entrou no labirinto da cachoeirinha. Rua da Matinha, aclarada por lampiões de luz fraca. Terceira casa direita, sem número. Casa de madeira, caiada, vasos no batente das duas janelas abertas, a sala iluminada, um quadro oval, o rosto de Cristo moldurado na parede que dá para a rua. A porta da sala protegida por uma tela de arame. Omar estacionou o carro uns 15 metros adiante. Caminhou na direção da casa, parecia preocupado, olhando para os lados, para trás. Parou para pentear o cabelo e arrumar o colarinho. Tirou do bolso um frasco. Perfumou-se. Antes de entrar na casa, observou o movimento na rua. Meninos brincando ao redor de uma fogueira, um casalzinho ao pé de uma mangueira, duas velhas sentadas na calçada, rindo e contando lorotas. Ele assobiou uma canção conhecida, um chorinho, e a porta da sala abriu. Ninguém apareceu. Escondidinha atrás da porta, sem dúvida. A sala escureceu, as janelas foram fechadas. Ele demorou no moquiço. Às 3:10 da manhã saiu. Quer dizer, saíram. Uma giganta, uma mulher maçuda, roliça, alta e escura, um tronco de mulateiro. Por pouco, uma pura africana, o rosto esculpido, a pele lisa, o nariz pequenino, uma covinha no queixo de dar água na boca. Uma boca normal, um riso solto, musical, notas mais agudas que graves em tons de brincadalheira. Cabelo longo, alisado, ainda assim crespo. Uma trancinha caindo no ombro direito, salpicada de pontos prateados, bijuteria barata, por certo. Os anéis dela, este sim, metal precioso. O colar, miudezas de marfim, lá na terra ancestral dela. Beijaram-se na boca. Muitos minutos. Abraçados, grudados, caminharam até o conversível. Entraram no carro. Mais um beijo, agora breve, sem ânsia. Ela tirou a blusa. Omar bulinou os peitos dela, sem pressa. Ela deixou, se entregou, meio deitada no banco. Depois a cabeça dela sumiu e um dos braços, o direito, também. Não pude ver, não posso afirmar o que ela fez. Sei, ouvi ele miar que nem uma jaguatirica no cio, mas abafado. Mordendo, engolindo os dedos da mão esquerda dela, um bêbado apareceu no outro lado da rua. Bebia no gargalo, cambaleava, soluçava sem alvoroço. Avançou um em 8 até parar pertinho do conversível. De soslaio, observou a brincadeira. Uma festa carnal ao ar livre.
Estrelas piscavam lá em cima. Um bêbado piscou aqui embaixo. Assim os dois até às 5 da manhã. Os primeiros feirantes, os últimos notívagos, movimentos velozes. Ele ligou o motor, ela saiu do carro. Até, meu amor, ela disse. Tchau, meus olhos, ele disse. Depois, ele disse alguma coisa em árabe que eu não compreendi, e assim foi, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr, palavras de um bêbado, resmungou Halim, largando uma folha de papel. Um alcaguete disfarçado de bêbado, e o crápula ainda teve coragem de cobrar um bom dinheiro por essa declaração. Devia ter amassado o chapéu Panamá no nariz dele. Zanuri, o delator profissional, notava tudo e depois datilografava os detalhes do encontro clandestino. Halim me entregou a última página do relatório. As letras dançavam na folha branca. 7 páginas para um só encontro. Haviam detalhes exagerados. Colinas de lixo na rua das cachoeirinhas. Fumei 8 cigarros esperando o par de passarinhos sair da gaiola. A pau mulato caminhava ereta, tronco liso e altivo de árvore nobre. Um papagaio com a figura de uma caveira em fundo branco, esquecido na rua de cascalho, sem rabiola. Zana leu e analisou tudo, os detalhes, os desvios e a cena do encontro em si. Despachou Zanuri e partiu para a ofensiva, mas com cautela. Começou a batalha, trazendo para casa caixas de caramelo inglês e chocolate suíço. Deu de presente ao Mar uma gravata de seda e um paletó de linho irlandês, para tu saíres mais alinhado, filho, mais lindo nas tuas noites da cachoeirinha. Omar percebeu o traje. Entendeu que a mãe descobrira tudo. Fingiram e buscaram uma trégua para arrumar os pensamentos. Ele arrumou outra coisa. O quarto, por exemplo, arrumou também as roupas na mala. Por fim, arrumou motivo para sair de casa. Decidiu partir, senhor de si, na aparência, quer dizer, seguro de sua decisão, livrar-se do que tinha sido até aquela noite, o engravatado fingindo-se funcionário de banco, magnânimo, dono de gestos estudados. O lorde que não deu certo. A mãe sentiu-se ameaçada, rondava o filho. Para onde vais? Que viagem é essa? Gritou ela, puxando a manga do paletó e olhando para ele. Já sei de tudo, Omar. Essa viagem é um fingimento, uma mentira. Sei direitinho quem é a mulher. Ela vai te sugar, te enfeitiçar. Tu vai voltar um trapo para casa. São todas iguais. Ela vai te deixar louco. Um ingênuo, um meninão. Isso que é tu. Nem parece meu filho. Ela o intimidou até onde pôde. Falou sem tirar os olhos do rosto dele e sentiu que agora era mais grave que da outra vez que ele havia se apaixonado. Com um gesto rápido, Omar tirou o paletó e deixou-o nas mãos da mãe, solto e amarrotado. Ele exalava cheiro misturado, a mesma brisonha enjoada, mas devia lhe causar certos arrepios. Lá do alto da escada, Halim via a cena, torcendo para que o filho fosse embora. Omar ouviu o ralho, suportou o olhar reprovador da mãe. Então arrancou o paletó das mãos de Zana, apontou o dedo para ela. A senhora tem outro filho, que só dá gosto e tem bom posto. Agora é a minha vez de viver, eu e minha mulher, longe da senhora. Ergueu a cabeça e gritou para o pai, longe do senhor também, longe dessa casa, de todos, não venham atrás de mim, não adianta. Saiu gritando como um alucinado, sem se despedir de Rania nem de Domingas. Era capaz de bater, de quebrar tudo se alguém impedisse de partir. Ninguém dormiu naquela noite. Zana não parava de se lamentar, culpar-se. Depois acusava Halim. Nunca foste um pai para ele. Nunca. Ele fugiu por causa do teu egoísmo. Isso mesmo, egoísmo. Subia e descia a escada, atarantada, exigindo a minha presença, a de Domingas. Não sabia o que pedir, a que dizer a nós dois. Esperávamos sonolento a tarefa, mas ela não se decidia e perguntava, o que acham disso? Meu filho perdido por uma mulher qualquer, o que vocês acham? E Rania, por que não desce, em vez de me ajudar a ficar mofando naquele quarto? Enfim, ordenou que eu tirasse a filha da cama. Rania abriu a porta, o rosto mal-humorado.
Não estava dormindo, o quarto dela todo iluminado? As duas rezaram, fizeram promessas, acenderam velas, acenderam tudo, as lâmpadas, os olhos, a alma. O tempo passava e ele não voltava para casa. Soltara-se de vez? Tinha asa, era impulsivo, mas faltou-lhe força para voar alto e perder-se livremente no imenso céu do desejo. O filho da Zana, vai e volta, bêbado de indecisão, molenga no momento de soltar as amarras, lamentou Halim. Resistiu por um bom tempo, mas no fundo eu sabia que ele não ia conseguir. Tinha tudo nas mãos, no coração. O amor, uma mulher colossal. Tinha ouro puro, só faltou coragem, mas bem que tentou, e como, até enganou o Zanuri Alcaguete. Quanto dinheiro jogado no lixo. A mãe agiu. Zanzava pela cidade e atrás do conversível. 3 motoristas da praça circulavam pelos bairros, vasculhavam garagens clandestinas, galpões em fundos de quintal, vilas antigas de Manaus. E os tantos terrenos de ninguém por toda parte, na cidade e em suas beiradas. Era impossível perscrutar todos os lugares. Os milhares de palaftas às margens dos igarapés, a cidade flutuante, as balsas baia, as vilas vizinhas, os barcos, lagos, furos e rios. Andava tristonha, murmurava, roubaram o meu caçula. Sonhava pesadelos em noites mal dormidas e assim foi perdendo o viço. Não comia, só beliscava, bebericava, mas não desistiu da busca. Continuou inconformada, emitindo soluços de quieto desespero. Mãe enlutada. Só que para ela era luto passageiro, a volta do filho era uma questão de vida, nunca de morte. De tanto trabalho, suspirou Halim, o que eu percebi é o que eu entendi, é que uma mulher, a minha mulher, se agigantava quando sentia que ia perder o filho. Ela se recompôs, repensou tudo, quer dizer, desembaralhou as cartas até encontrar seu rei de espada. Numa noite, o tal de Zanuri reapareceu, intruso e dissimulado. Ela o enxotou com o abanador do fogareiro. Insultou das 2 línguas que falava. O gatuno alesado, o ladrão, Harame. Tinha brasa nos olhos e, quem sabe, cinzas no coração. Calada diante dos vizinhos, muda para os conselhos de fulana, muda para tudo. Mas por dentro, lá no fundo, um banzeiro se agitava. Halim, de tanto desejo, mas com medo, recuou. Todo mundo já sabia do caso, a cidade inteira, os povoados vizinhos, cochichos no ar, feito chuva de confete. Nenhuma caçada é anônima. E caçada de mãe é tempestade, revira o mundo, faz vendaval. Alguém soube que Zana tramava? Porque naquele silêncio só dela, ela mexia os paus, soprava o carvão em brasa. Só ela, com a voz serena antes do bote, ela enchia de mistérios o seu jamache. O que mais fazia era rezar, ela e as beatas bem coesas, abelha numa só casinha de colmeia. Domingas aderiu ao ritual de cada noite. Minha mãe também queria o amar de volta. Eu notava nela um desejo, uma ânsia que ela sabia esconder, uma sombra no sentimento. Ela me deixava na dúvida, me desnorteava quando lamentava a ausência do caçula. Ah, a falta que ele fazia o corpo do galã desmaiado na rede. O suor ralo dos drinks e coquetéis e o suadouro espesso, com seu cheiro mereante de bebida forte e amarga, nhaca de pelema de jaguar. As mãos dela enxugando-lhe o rosto, o pescoço, o peito cabeludo. Ele, quase nu, esparramado na rede vermelha. Os chumaços de formiga de fogo, batalhões de amarelo vivo cercando as garrafas de rum e uísque no chão de cimento. O cheiro de arnica, banha de cacau e óleo de copaíba nos hematomas que manchavam o corpo de Omar. Esses cheiros e outros, o da folha grande de fruta-pão, sementes e abonos verdes. O do cupuaçu pesado e maduro, cofre de veludo ocre que protege a polpa prateada. Fonte de raro perfume. As folhas molhadas com que ela cobria as partes roxas do corpo dele,
o suco de cupuaçu dos caroços para chupar que ela lhe preparava no meio da tarde, quando, revigorado, ele abria os braços para minha mãe e beijava-lhe o rosto com intimidade, antes de sorver a bebida espessa. Disso ela sentia falta? Do corpo e dos cheiros que envolviam na noite de 1000 farras? Minha mãe parecia sedenta do corpo do caçula, já não escondia mais a ânsia do regresso dele. Domingas perguntou à patroa: "Posso preparar um olho de boto?" A senhora pendura o olho no pescoço e aí o caçula vem beijar a senhora, com muito amor. Zana não sabia o que dizer. Ela se aproximou de minha mãe e virou a cabeça para o oratório. As duas, juntas, ainda disputavam a beleza de outros tempos. A Índia e a Levatina, lado a lado, a expressão solene dos rostos, fervor de cruzar oceanos e rios para palpitar ali naquela sala. Tanta devoção para que ele voltasse são e salvo, sobretudo sozinho para o quarto que seria sempre só dele. Ai, o nosso namoro amornou de vez, murmurou Halim, trançando uns fios de tucum com os dedos. Então começou o jejum das nossas brincadeiras, quer dizer, o jejum da vida. Tudo por causa dessa história com a pau mulato. Halim nunca me falou da morte, senão uma única vez, com disfarce, triscando as beiradas do assunto. Falou quando já se sentia perto do fim, uns anos depois da história do filho com o pau mulato. Ele não viu o pior, o descalabro. Não viu, mas era dado a apreciar passágios, as tantas antevisões que escutara nos caboclos companheiros dele, filhos de mata e da solidão. Tinha tendência a crer piamente nessas histórias e se deixar embalar pela trama, pela magia das palavras. Halim, um ingênuo fingido, cultor do amor e seus transes, uma boa vida no mar de miudezas da província. E um despreocupado. Qualquer açúcar grosso ou fino adoçava seu café, mas as coisas do amor, com Zana, sempre queria, sempre pedia mais. Nos dias e meses de ausência de Omar, ele começou a ambiocar e a voar baixinho, zonzo de dor e carente. E agiu. Quantas artimanhas não usou para acabar com as rezas, novenas e tanta cetimônia. Não prometeu fundos imundo? Só uma coisa, uma difícil façanha, disse. Vou trazer o Omar para casa, ou ele volta ou some de vez com aquela mulher. Estava envelhecendo o Halim, uns 70 e tantos, quase 80, nem ele sabia o dia e o ano do nascimento. Dizia, nascido no fim do século passado, em algum dia de janeiro. A vantagem é que vou envelhecendo sem saber minha idade, sina de imigrante. No entanto, as pelancas ainda pelejavam para tilhar toda a rigidez dos músculos. Um cavalo, quando abria e fechava a loja. Puxava ou erguia com força as portas de ferro, os cilindros estalavam com estrondo. Rania podia fazer esse trabalho, mas ele se adiantava, mostrando a musculatura e exibindo-se para a filha. Até um pouco antes de morrer, foi discreto em roda de amigos, incapaz de rir sem gana, generoso sem pensar 3 vezes, mas imprevisível na coragem de macho. Um homem capaz de dar coice em queixo inimigo e machucar. Assim acontecera com um certo Eioazaz e sua gangue de brutos, um ano depois, no fim da Segunda Guerra. Não me é difícil lembrar a data, porque Domingas me dizia: "Tu nascestes quando Halim brigou na praça pública?" E a cidade todinha comentou. A briga que toda a cidade ficou sabendo e se lembrava, em tom de anedota, hoje tão distorcida nas versões fantasiadas pelo tempo e pelas vozes. É que Azaz, vagabundo e peitudo, empalhou que Halim andava de maior chamego com as índias, a empregada dele e as das vizinhas. E contava, esse Azaz, que muitos curumins pediam a bênção a Halim. O despreocupado foi o último a saber, ouviu a difamação quando se entretinha com amigos no bar de Encalhe, um boteco de carcaça de um barco estrupiado, lá na Baixa dos Educanos. Então, povoado por seringueiros, quase todos paupérrimos. Ali havia sempre uns 3 com peixeira ou canivete afiado no bolso, mas Halim gostava do encalhe, da macaxeira e do jaraqui frito que serviam na mesinha dos caixotes, e já naquela época não se desgrudavam da garrafa do araque e do tabuleiro de gamão.
Halim escutou o boato, parou de rir e largou os dados encardidos. Eoazaz não tinha endereço. Mandrião que procurava abrigo nos casarões abandonados que arrombava para passar temporadas, morando como falso proprietário. Ciscava a babugem dos banquetes no apagar das festas dos ricos e depois, no bar do encalhe, contava vantagem de conquistador barato. Mas tinha pinta de valentão e era difamador maldoso, comadre no fim de tarde, quando a voz se envenenava e a maldade apagava o juízo. Era parrudo, o cabelo chechel aloirado, meio sarará, e a calça apertada, os bolsos sempre cheios de ferros afiados. Halim fechou o tabuleiro, guardou os dados, pagou a conta. Olhou um dos amigos. Quer dizer que esse tal de Azaz não tem lar? Então que fosse sozinho, de mãos limpas, no domingo às 3 da tarde, à Praça General Osório. Todo mundo soube. Quem não admira um duelo? Houve até plateia, gente dos educandos e os clientes do encalhe, os camelôs do mercado, todos ali, sentados à sombra dos 800 na beirada da praça. A imensa e verde arena oval, palco de muita festa junina. Eoazaz chegou antes das 3, esperou o inimigo no meio da arena sem sombra. Sua camiseta branca molhou-se e contam que ele esfregava as mãos e olhava para os lados de relance de gavião inquieto, desafiando um intruso qualquer. Mas os da plateia, calados, compenetrados, não se moviam. Azaz olhava, mirava na panorâmica para ver se outro vinha. Halim demorava, ensaiando renúncia ou covardia. Então, às 3:30, Azaz, banhado de suor, riu, bêbado de triunfo. Exibiu-se, virou o corpo, caminhou rumo à plateia, vinha gritando desaforos, urros de guerra e socava o ar, estalava os ossos, esmurrando e chutando inimigos fantasmas, grunhia o abobalhado. Guaribão, enlouquecido, tentava amedrontar os clientes do encalhe e, já ofegante, gritava com força difamações sobre o adversário. Então, com calma, no meio da roda de amigos, Halim apareceu. Ergueu-se bem devagar e pediu passagem. Azaz, ao ver o outro, estacou, ficou travado. Sua loucura buscou repouso. E contagem que a guariba verificou filhotes de macaco cheiro. Azaz não teve tempo para pensar, quase não teve tempo para se defender, estava exausto de tanto comemorar o duelo adiado, a suposta covardia do inimigo. Halim avançou alguns passos e se intimidou com a navalha que o outro empunhava. Ele, Halim, também tinha sua arma, a corrente de aço que sacou da cintura com um só gesto. Azaz, em desvantagem, recuou, gaguejou, que largassem as armas, lutassem corpo a corpo. Halim ignorou as palavras e avançou, cauteloso, mas decidido, ondulando a corrente, os olhos cravados no rosto do inimigo. A sangueira na arena General Osório, assim diziam, ainda dizem, ambos, ensanguentados, largaram os ferros e se atracaram até saciar a sede de vingança. Os clientes do bar do encalhe se impressionaram com um pacato jogador de gamão. Evitaram que Halim cortasse a língua de Eoazaz. Não puderam evitar as navalhas e os golpes à corrente de aço. No fim da tarde, pouco antes do fim da luta, as bordas da arena estavam cheias de sangue. Ninguém se intrometeu. Em duelos assim, só Deus é mediador. Azaz, manco, morreu 3 anos depois, esfaqueado no centro de uma arena menor, menos visível. Uma toca de sinuca frequentada por marinheiros e putas, perto do porto onde tombavam valentões anônimos de Manaus. Diz que Halim, quando soube, não festejou, não lamentou, limitou-se a murmurar: quem quer a glória deve pagar caro. Mas ele calava sobre o duelo, deixava a historinha correr pela boca em boca. Alheio às novas versões em que ele e o inimigo nasceram como heróis ou covardes, Azaz, morto, ressurgiu mais vezes pintado de valente e imbatível. Halim não se vexava. Mas o pior, Domingas me disse, é que depois da briga, quando chegou em casa, viu a mulher agarrada à cintura de Omar, dizendo: pelo amor de Deus, filho, deixa o teu irmão em paz. E viu Jacob acuado, ajoelhado debaixo da escada, ouvindo as ameaças do irmão, que era metido em um puxa-saco dos padres, que nem sabia falar português e merecia uma porrada na cara. Halim viu a cena, tirou a camisa, rodopiou a corrente de aço e gritou: agora vão brigar comigo, isso mesmo, os 2 marmanjos contra o pai. Vamos ver se são os homens.
Omar calou ao ver as costas e o ombro do pai ensanguentados, cheios de furos e fendas de estocado do Azaz. Assustada, Zana largou o caçula e pediu para Halim acalmar. Depois, tremendo, perguntou várias vezes quem o tinha ferido, e ele respondeu: um caluniador andou dizendo que eu tinha filhos com várias índias. Pensando bem, eu estaria em paz se tivesse meia dúzia de curumins soltos por aí. Ele se aproximou de Omar e ordenou que subisse para o quarto e não metesse o nariz para fora sem a permissão dele. Jacob esperou o irmão subir a escada, saiu rastejando do esconderijo e depois correu até o quarto de Domingas. Halim deitou-se de bruços no assoalho da sala e apalpou as estrias navalhadas. Domingas, gritou Zana, deixa o teu bebê com o Jacob e vem me ajudar. Minha mãe, na porta da cozinha, tremeu ao ver tanto sangue. Halim passou a noite gemendo e durante algumas semanas foi o mais mimado da casa, me disse Domingas. Zana cuidou dele, enfaixou-lhe as costas e os ombros, derramando infusão de crajiru nos ferimentos antes de fazer o curativo. Tinha medo de que ele contraísse uma infecção e ele dizia: não, a navalha estava limpa, a sujeira era da boca do Azaz, do palavrório que andou espalhando. Mesmo depois de sarado, ele reclamava de dor, do formigamento que sentia nas costas, as pontas, nos ombros. Zana percebeu o fingimento. Filho com as índias? Que história é essa? Olha as marcas nas minhas costas e nos meus ombros, disse ele. Se não fosse uma calúnia, tu achas que ia enfrentar um gigante daqueles com uma navalha na mão? Os curumins, supostos filhos dele, não apareceram. Ele não engolia calúnias, tampouco explodia com qualquer centelha, e a grande batalha de sua vida foi o mesmo com os filhos.